Seja muito bem-vindo, estamos iniciando mais um Dia a Dia com Deus. Este que é um programa que traz os assuntos aí do seu dia a dia, os assuntos do seu cotidiano, sempre à luz da Palavra de Deus, te ajuda aí a responder alguns questionamentos, como por exemplo é o tema dessa semana. Estamos falando aqui a respeito do livro e também do comentário O Segredo. Muitas dúvidas, muitas perguntas estão surgindo sobre este assunto e nós vamos ajudar você a entender um pouco mais sobre tudo isso, à luz do que Deus tem para nos ensinar aqui em mais um Dia a Dia com Deus. Na obra O Segredo, de autoria de Rhonda Byrne, está a tese da lei da atração. Resumidamente, essa teoria diz que somos capazes de atrair coisas boas ou ruins dependendo da maneira como pensamos, como se fôssemos capazes de ter o poder de atração sobre tudo o que acontece em nossas vidas. Era como se fôssemos um ímã. Talvez você já ouviu falar a respeito disso em algum lugar, alguma dúvida, alguma pergunta está surgindo, vários comentários a respeito disso que está fazendo muito sucesso. Mas hoje, aqui com o pastor Pascoal Perugini Júnior, nós vamos te ajudar a entender e a responder algumas dessas perguntas à luz da Palavra de Deus. O que Deus tem para nos ensinar verdadeiramente a respeito disso. Essa é uma pergunta interessante, né? Saber se a lei da atração foi comprovada cientificamente. Não, ela não foi comprovada cientificamente. Porque o que significa uma comprovação científica? É que você possa repetir o processo que foi descrito e fazê-lo acontecer exatamente igual em qualquer laboratório do mundo. Nenhum laboratório do mundo conseguiu repetir qualquer coisa ou colocar dentro dos critérios da ciência aquilo que eles chamam de lei da atração. Essa, na verdade, é uma pseudociência. Pensamentos se tornam coisas? É interessante que, desde a antiga alquimia, as pessoas tentam transformar chumbo em ouro, né? Essa era a grande busca da alquimia, pegar o chumbo e transformar em ouro. Na verdade, queridos, pensamentos não se transformam em coisas. Você pode ficar aí tentando formar um sorvete, não é? Com o seu pensamento. Você se tranca no seu quarto e fica pensando, quero que surja um sorvete, quero que surja um sorvete. Querido, a tua vida já ensinou isso, porque quantas vezes quando criança você queria que o sorvete aparecesse e nunca apareceu? Na verdade, os pensamentos não têm poder criativo nesse aspecto, de você fazer do nada surgir alguma coisa. Esse é um poder divino. O único que é criador é Deus. Há uma palavra no hebraico, chama-se bará, que só é usada em relação a Deus, que significa criar do absolutamente nada. E existe uma outra palavra em hebraico que aparece na Bíblia, que é iassá, que significa criar, mas é sempre transformando a partir de algo que existe. O homem é capaz, com o seu pensamento, é capaz, com a sua criatividade, com a sua inteligência, transformar os elementos do universo através da ciência, da tecnologia, em coisas que lhe são úteis. Mas ele não consegue criar do nada algo como Deus criou. Somente Deus é criador. O livro diz que eu posso controlar meu destino. Mas, se eu recusar aquela proposta de emprego, será que vai surgir outra? Ou, o que acontece comigo se eu tentar mudar meu destino? Podemos mudar o nosso destino? Que pergunta interessante. Essa é uma resposta que não pode ser sim ou não. Depende. Depende do que você quer dizer com a mudança do seu destino. Se você quer dizer se eu posso construir algo novo na minha vida, se eu posso trabalhar mudanças de comportamento,
Se eu posso trabalhar mudanças de relacionamento, eu vou dizer sim. Você é um ser livre, criado por Deus, que constrói a sua vida na base das suas decisões e dos seus valores. Se você construir a sua vida na base de valores errados, e se depois você descobre que esses valores errados lhe levaram ao sofrimento, e você inclui na sua vida restauração e mudança de valores, você vai mudar o jeitão que você vive. E então, de alguma maneira, você mudou o seu destino. Agora, se você está imaginando que eu posso, com o meu pensamento, mudar os fatos que ocorrerão no futuro, se com a minha força intelectual ou a energia kármica eu vou transformar o universo, então eu vou dizer para você, cuidado, porque isso pode ser uma outra ilusão que ele vai fazer sofrer muito. Na verdade, o homem é um ser criado, que depende da graça de Deus. E toda vez que nós imaginamos que o homem é poderoso a esse ponto, nós sofremos, porque logo vamos encontrar as nossas limitações. Quem já não chegou diante de um parente querido, profundamente doente, e mentalizou a cura profundamente? E talvez tenha perdido o seu parente, porque a limitação da vida chegou e nenhum pensamento positivo e nenhuma lei da atração foi capaz de mudar esse processo. Na verdade, eu posso mudar o destino que eu construo com os meus valores e as minhas decisões, porque sou responsável pela minha vida. Mas só Deus tem o controle de todo o universo, de toda a história, e eu dependo da graça dele para viver a vida e construir o meu destino. A lei da atração é responsável por tudo que entra em sua vida. E que isso acontece por meio de imagens mentais, ou seja, os seus pensamentos são de fato muito importantes e você deve prestar a máxima atenção neles, para só atrair o que é bom. Mas a Bíblia também fala que tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Será que esse versículo também está falando da lei da atração? É interessante como as pessoas citam a palavra de Deus, às vezes sem lerem o seu contexto. É verdade que a Bíblia fala a respeito de que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Mas se nós lermos o versículo 8, nós vamos entender do que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está falando da lei da atração. Ele não está falando de que com o seu poder da mente você traz para você o que você precisa. Me causa tristeza saber que alguns autores que defendem o pensamento desse livro possam ser até evangélicos, e tem livros em português que defendem com um arcabouço bíblico essa ideia que não é bíblica e não é verdadeira. Quer ver como está na Bíblia? E você logo vai perceber, diz assim a Bíblia: pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, e o Espírito aqui está com letra maiúscula, no Espírito de Deus, do Espírito ceifará vida eterna. O que Paulo está dizendo? Olha, se a sua semeadura, se o seu plantar da vida, se o seu construir a vida está focado só nas coisas do hoje, do agora, da materialidade da vida, sabe o que vai sobrar para você? Corrupção. Ou seja, um dia você vai morrer, seu corpo vai se deteriorar, vai virar poeira, e tudo que você tem vai se consumindo no tempo. Eu me lembro que era garoto, e nós alugávamos uma casa, e era uma casa muito antiga, já devia ter uns 40 anos que aquela casa tinha sido construída. E depois de algum tempo que estávamos lá, o proprietário da casa foi fazer uma vistoria na casa. E havia uma escadaria que ficava no quintal,
cujos ferros daquela escadaria estavam agora aparecendo, o cimento tinha se caído, né, e aquele ferro estava enferrujando. E então ele começou a reclamar e dizer, puxa vida, olha só como está essa escada. E eu me lembro do meu pai, e ele disse assim, esta casa é uma velha senhora e as suas rugas estão aparecendo. Olha que coisa tremenda. Aquilo que eu semeio aqui, hoje, eu vou ceifar. Se eu estou semeando na minha carne, só na minha materialidade, só estou pensando em ficar rico, só estou pensando em trazer isso para aqui, olha, isso tudo vai virar pó um dia. Mas se eu semeio nas coisas do Espírito Santo de Deus, e se eu permito que as coisas eternas façam parte da minha história e da minha vida, a Bíblia vai dizer que eu vou colher a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia não defende a ideia da lei da atração em nenhum lugar da Bíblia. Na verdade, a lei da atração é um grande engano que transfere de Deus a graça e o poder para nos abençoar, para nos transformar e coloca no ser humano e no universo o poder para poder construir a sua essência e fazer as coisas acontecerem como uma grande magia do universo. Queridos, não existe vara de condão. O que existe é graça de Deus. O que existe é transformação no Espírito. Como é que Deus trabalha com a nossa vida? Ele faz milagres, é verdade. Ele cura, Ele transforma. Mas a maioria das vezes Ele vai trabalhar na tua vida, no teu coração. Ele vai trabalhar os novos valores, Ele vai trabalhar uma nova visão do mundo, Ele vai trabalhar novas atitudes do seu dia a dia. E na medida em que estas coisas vão acontecendo, nós somos transformados e vemos o poder de Deus entre nós. É intervenção da graça. Eu queria orar com você hoje outra vez. Eu queria convidar você a conhecer o Deus que Ele ama. Ele é o segredo e Ele é a bênção. Senhor Jesus, tem alguém aqui do outro lado desse aparelho de televisão que precisa da Tua graça. Eu não quero orar ao Senhor como uma força do universo, porque não creio nisso, mas quero orar como aquele que é Senhor e é todo-poderoso e nos ama. Visita essa pessoa com a Tua graça e permita que o Teu amor esteja sendo derramado sobre ela, de tal maneira que ele possa desfrutar de uma intimidade contigo, que ele possa aprender, ou ela possa aprender, a semear a sua vida na graça do Teu Espírito Santo. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E este foi mais um Dia a Dia com Deus. Você não pode perder aí os próximos programas, onde estaremos ainda respondendo mais perguntas a respeito aí do segredo. Isso que tem feito muito sucesso aí por todo o mundo. E deixamos um convite para você também. Aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba, hoje, terça-feira, temos uma reunião às 19h30 para você que é homem, você que quer participar de um encontro aqui com vários homens, uma grande celebração muito especial preparada com muito carinho para você. E amanhã, quarta-feira, estaremos de volta em mais um Dia a Dia com Deus. Deus abençoe e até lá!